Hoje vamos analisar toda a adaptação do Ragnarok no God of War. E no final também vou dar minha opinião sobre tudo isso. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e vambora. Seja rápido. Até que enfim. Aqui eu não vou fazer uma análise completa do jogo, mas sim apenas da profecia do Ragnarok em si e também dos acontecimentos ligados a ela. Mas o que seria o Ragnarok? Bem, ele é um evento, um acontecimento dentro da mitologia nórdica, seria a última das histórias em que a maioria dos deuses acabam morrendo. Na mitologia, a profecia é apenas uma e não foi passada por alguém especificamente. O Odin ficou sabendo dessa profecia através de um sonho que ele teve, onde ele e os outros deuses acabavam sendo mortos por algumas criaturas que se diziam filhas de Loki. Desde esse sonho, Odin perguntou para o Loki se ele tinha esses filhos e mandou o Thor e o Tyr irem buscá-los em Jotunheim. Mas no jogo a profecia foi feita pela chamada Groa, que era casada com Arvandil. Essa mulher existe sim na mitologia, mas não tem nada a ver com Ragnarok em si. Ela acaba sendo uma feiticeira que ajudou o Thor uma certa vez, quando ele teve um pedaço de ferro preso na cabeça depois de uma batalha contra um gigante. Mas em God of War parece que ela fez duas profecias do chamado Ragnarok. As duas a gente vê bem no começo do jogo, sendo uma meio falsa ali e a outra mais verdadeira, porque a Groa parece ter mentido para o Odin. E a primeira cena é essa daqui. O que é isso, rapaz? Onde a gente tá? Em um lugar que só os gigantes podiam ver. Esses altares contam a história deles pro mundo, mas acontece que as histórias verdadeiras, as secretas, essas eles guardaram aqui, dentro. Lembra da história de Skoll e Hat, os lobos gigantes? O Odin capturou eles porque acha que isso vai ajudar a controlar o início do Ragnarok. Eu lembro. Mas essa não é a história toda. Olha, isso mostra os gigantes libertando Skoll e Hat. Estão livres? Isso é o passado ou o futuro? Depende de quando você olha. Falou como um gigante. Viu? Os lobos estão bem, em algum lugar em Vanaheim. Acho que Odin nem desconfia que estão lá. Olha eles, perseguindo o sol e a lua. Velhos hábitos. Até que, olha, a lua é roubada. De algum jeito. Atreus. Viu? O Hat não tem nada pra perseguir. E dizem que o roubo celestial é um crime sem vítimas. Não sei direito quem é. Mas alguém aparece e resgata a lua. E aí, a lua bloqueia todo o sol. Um eclipse total. Faz 100 invernos que não vejo um desses. Depois eles perseguem uma flecha e as coisas voltam ao normal. O que isso tudo tem a ver com... Tô chegando lá. Olha, é o Ragnarok. Tá vendo quem lidera os exércitos contra o Odin? É o Tyr. Se ele vai aparecer pro Ragnarok, quer dizer que tá vivo. Aqui já tem algumas coisas bem diferentes do Ragnarok mitológico. Primeiramente, é que esses tais altares que contam as histórias e só os gigantes poderiam ver e tudo mais, nunca são citados na mitologia. Agora, sobre os lobos, o Skoll e o Hat, que estão ali no jogo e também existem na mitologia, eles são filhos de Fenrir, o lobo gigante, mas nunca foram presos por ninguém. Eles estão sempre perseguindo os deuses que simbolizam o sol e a lua para os nórdicos. Deuses esses que não existem no jogo, mas na mitologia são chamados de Sol e de Mani. O jogo deixa bem claro ali que a lua é a lua mesmo e não um deus, né? Tanto que alguém até tenta pegar ela para impedir o Ragnarok. E até o Atreus coloca a lua de volta no céu depois, para fazer com que os lobos voltassem ao seu trabalho. Que nem no santuário deles. Se eu fizer isso... O destino surpreende se você deixar. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Elta!
Atreus ainda diz que Tyr lideraria os exércitos contra Odin, que no caso descobrimos que não é bem o Tyr depois, né? De toda forma, tem alguns líderes que vão sim contra os deuses no Ragnarok, mas mais pra frente a gente fala disso. Na mitologia, quando Skoll e Hati devoram o Sol e a Lua, é um dos vários sinais da chegada do Ragnarok, mas é um dos últimos na verdade. Existem vários outros, o primeiro deles é a morte do deus Baldur, ou como em God of War, Baldur. A morte acontece de forma indireta pelo Loki, que sentia muita inveja dele, isso porque o Baldur era muito querido pelos deuses, na verdade por todos os seres da Terra, já que a mãe dele, que é a Frigga nesse caso, fez que todas as coisas prometessem não machucá-lo, com exceção da planta Visgo. E quando o Loki descobre isso, ele pega um pouco dessa planta e vai até o salão dos Aesir disfarçado. E lá eles estavam brincando de lançar coisas no Baldur, já que ele era invulnerável. Então Loki se aproxima de Odor, que era o deus cego, que estava querendo entrar na brincadeira também, coloca o Visgo em uma flecha dele e ele lança contra o Baldur, que cai morto no chão. Os deuses até tentam fazer com que a Hela mandasse ele de volta, mas ela exigiu que todos ali em cima chorassem a morte dele, e o Loki não chorou. Então o Baldur continuou morto. Toda essa história foi adaptada de uma forma bem diferente no God of War de 2018. A Freya acabou assumindo o papel da Frigga, fazendo com que Baldur ficasse invulnerável, só que usando magia, e a única coisa que conseguia feri-lo era o Visgo. E o Atreus, ou Loki, atira uma flecha em Baldur e tira o feitiço dele, mas quem mata ele mesmo de fato é o Kratos. Não tem a participação de Hela, mas curiosamente tem aquela parte em que Baldur está em Helheim, e onde descobrimos a relação dele com a Freya. O que é isso? Eu tô sentindo! Eu posso sentir tudo! Ele ficou vulnerável? Depois da morte de Baldur, começaria um inverno terrível chamado Fimbulwinter ou Fimbulvelter, que teria várias geadas, muita neve e nem sequer teria sol. E aconteceria 3 desses invernos em seguida. Nesse tempo, aconteceria todo tipo de atrocidade. Teria pai contra filho, filho contra pai, ganância e todo tipo de coisa. E é claro que o Fimbulwinter está em God of War Ragnarok, e desde o começo do jogo a gente vê esse inverno. Já na tela inicial, tá lá o Kratos usando um baita de um casacão ou uma pele ali para se aquecer. E se o Kratos está com frio, é porque o negócio realmente tá feio. E também durante todo o jogo, pelo menos em Midgard, realmente não tem qualquer indício de sol ali. Está tudo bem escuro. As outras coisas trazidas pelo Fimbulwinter também estão no jogo. A briga entre pai e filho a gente vê o jogo inteiro, desde o começo. Quando o Atreus vira um urso lá pela primeira vez, por exemplo, e o Kratos tem que enfrentar ele. E tem outros tipos de brigas também, como por exemplo quando o Atreus acaba indo para Asgard por conta própria. E do outro lado temos o Odin com o Thor. No começo do jogo, Odin até fala na cara do Thor que os filhos dele eram inúteis e não fazem falta. Com os garotos dele, foi autodefesa. Nós, os Aesir, vivemos para morrer. E, sinceramente, eles eram inúteis. E a ganância também fica por conta do pai de todos, que até o fim tentou usar o Atreus para conseguir completar a máscara, para saber o que tinha do outro lado daquela fenda misteriosa. Ele levava o Atreus para Asgard, mesmo sabendo que possivelmente seria traído por ele e também a sua família seria destruída. Tudo para conseguir mais conhecimento. E logo após o Fimbulwinter, Skoll e Hati devorariam o Sol e a Lua, então aconteceria várias catástrofes. Toda a terra tremeria e os rochedos e as árvores seriam arrancadas da terra, e os penhascos cairiam em ruína, e todos os grilhões e correntes seriam quebrados e cortados. E nessa das correntes quebrarem é onde entra o lobo Fenrir, que até então estava preso em Asgard pelos deuses, que fizeram isso exatamente pelo medo de que ele se voltasse contra eles, o que na verdade adiantou de nada, né? Mas enfim. E junto com o Fenrir se soltaria também o Garmr lá no submundo, que é o cão que consegue ser mais poderoso que o próprio Fenrir, como diz a mitologia. No jogo eles fizeram uma mistura de lobos. Lá tem o Garmr, que é até uma boss fight em Helheim, que é solto pelo Atreus, e ele mesmo coloca dentro do Garmr a alma do Fenrir, que na verdade era apenas um lobo de estimação que ele tinha lá em Midgard. Um lobo bem normal mesmo, que não tem nada demais e acabou morrendo no começo do jogo. E o Fenrir pra mim é um dos principais problemas do jogo, porque ele simplesmente tem
importância nenhuma nos acontecimentos. O Garmer em si até tem importância, mas o Fenrir é bem triste. No jogo também é dito que o pai de Skoll e Hati é um tal de Hodvitnir, que na mitologia é apenas um outro nome para o próprio Fenrir. Apesar de eu ter problemas com o Fenrir, esse negócio deles misturarem o Garmer, o Fenrir e o Hodvitnir, eu acho bem legal. Até porque tem alguns estudos que até dizem que o Garmer e o Fenrir são o mesmo lobo, e isso é um detalhezinho bem bacana. Depois de Fenrir, é dito que Jormungandr vai se erguer das águas e fará chover em Midgard, e conforme ela vai avançando sobre a terra, vai causando uma inundação enorme. E a gente tem a Jormungandr sim em God of War, porém é mais o nome mesmo que ela tem, né, porque é até que bem diferente. Mas depois eu vou explicar. Após a Serpente do Mundo diz que o navio Naglfar será liberado do submundo, que é um navio feito de unha dos mortos, e esse navio vai navegar pela inundação feita pela Serpente do Mundo. O navio será controlado por Hymir, o senhor de Jotunheim. Não temos o Hymir no jogo, mas o Naglfar tem sim. Se eu não me engano, é aquele mesmo navio que ficamos lá em God of War de 2018, lá em Helheim, mas ele não tem muita importância no Ragnarok do jogo. Depois disso, Fenrir avançaria soltando fogo pelas narinas e Jormungandr iria do lado dele jorrando veneno. Como vocês podem ver, a descrição desses dois aqui é bem diferente do que aparece no universo do Kratos. Vocês podem até achar o Fenrir do God bem grande, mas acreditem, o Fenrir mitológico pisaria nesse aí como se ele fosse um inseto. Ele é dito ser tão grande que quando abre a boca, o maxilar inferior bate no chão enquanto o superior rasga o céu. E aqui começa a entrar o Surtur na história. Conforme os filhos de Loki iam avançando, a mitologia diz que o céu se abriria e seria iluminado pelos filhos de Muspel. E na verdade, eles são o povo de Muspelheim, a Terra de Fogo, que estariam cavalgando pelos céus liderados pelo ser mais poderoso de toda a mitologia nórdica, que é o Surtur, aquele que é mais antigo que a própria criação. Só a espada de Surtur era necessária para brilhar mais que o próprio sol. E esse Surtur é bem mais selvagem do que aquele que aparece no God Ragnarok. O Surtur mitológico é a personificação do fogo selvagem. Ele não hesita em destruir o mundo todo quando necessário. E no jogo o Surtur ali no começo nem quer se envolver na guerra, porque ele fica pensando na sua esposa, ou melhor, na sua amada, Sinmara, que parece ser uma gigante de gelo, que é o oposto dele. Na mitologia, Sinmara é citada apenas uma única vez, estando ao lado de Surtur, sendo então subentendido que seria também uma gigante de fogo. Entendi. Porque você vai perder muita coisa se morrer. Eu não. Ela. E qual o sentido disso? Você tá aqui longe da Sinmara parado só esperando pra morrer? Se vocês se encontrassem, pelo menos iam ficar juntos de novo. Somos um. Meu coração é dela. Então o exército de Surtur, junto com os filhos de Loki, atravessam a ponte Bifrost e ela acaba se quebrando. Todos os exércitos ficariam num campo chamado Vigridir e ali esperariam pela chegada de Loki e Hymir. O Loki inclusive estaria com o exército de mortos dado a ele pela sua filha, que é a deusa Hela. Se a gente forçar um pouquinho, dá pra dizer que o Atreus e o Kratos seriam os equivalentes a Loki e Hymir, mas eu acho que não dá não, porque o Kratos não lidera gigantes ali e o Atreus, enfim, é o Atreus, né? Daqui pra frente os caras da Santa Mônica foram completamente diferentes da mitologia. Depois que o Heimdall vê todos os gigantes reunidos, ele toca Gjallarhorn para avisar os deuses e Odin acabar se reunindo no Poço de Mimir. Mas no jogo seria impossível, porque antes da batalha final, o Heimdall já tinha sido morto pelo Kratos. E é o próprio Kratos que acaba tocando a trombeta. E após o toque da trombeta, era para o Fenrir avançar diretamente contra quem ele mais odeia, que é o Odin, e nem sequer teria uma luta, porque o Odin é rapidamente devorado, e o Fenrir logo depois é morto pelo Vidar, um dos filhos de Odin, e o segundo deus mais poderoso em força física. Mas infelizmente essa sequência de acontecimentos que eu considero muito legais, foram descartados da história do Kratos. Depois disso tem o cão Garmer e o Tyr se enfrentando, com os dois morrendo, e essa parte também foi descartada.
Na mitologia no jogo, a Jormungandr acaba enfrentando o Thor, só que mitologicamente, o Thor teve uma batalha extremamente difícil, até porque chegar perto da serpente era praticamente impossível, já que ela soltava muito veneno, mas usando a sua carruagem, ele consegue passar por cima da serpente e esmagar o seu crânio, só que mesmo assim o veneno pega o Thor e ele cai morto no chão. A gente tem essa batalha no jogo? Temos. Ela é bem feita? Olha, na minha opinião não, porque infelizmente ela é bem rápida e bem mal explicada. Não quis ouvir. Isso talvez não seja nosso maior problema. Vá até a sua irmã. Outra batalha que também não temos no God of War Ragnarok, mas existe na mitologia nórdica, é do Loki enfrentando o Heimdall. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o Heimdall, eu tenho um vídeo sobre ele aqui no canal, vai estar no card na descrição pra você. Mas assim, na mitologia os dois acabam lutando por bastante tempo, até que eles acabam se golpeando e caindo mortos no chão. E na mitologia nórdica, enquanto tudo isso acontecia, lá na frente da batalha, o Frey estava lutando contra o Surtur. Na verdade, o Frey estava apanhando e o Surtur batendo, porque ele mal consegue fazer alguma coisa contra o gigante, porque ele estava sem a sua espada, aquela que lutava sozinha, que até colocaram no jogo, que é aquela mesma que acompanhou Atreus por bastante tempo. O Frey tinha dado essa espada de presente para o seu sogro há muito tempo atrás, e agora ele sentia a falta e acabou perdendo para o Surtur. E logo após isso, o gigante, usando a sua espada brilhante, queima o mundo todo, e não diz exatamente, mas é subentendido que o Surtur reseta tudo que existe. No jogo, a batalha do Frey entre o Surtur, de certo modo, até acontece. O Frey tenta segurar ele ali no fim para que todo mundo escapasse, já que o Surtur, ou melhor, o Ragnarok, estava prestes a destruir toda Asgard. Tem outra diferença bem grande também, que é o fato do Frey e da Frey estarem do lado contra o Odin, porque na mitologia, pelo menos no caso do Frey, porque a Freya não diz nada sobre ela, está lutando do lado dos Aesir. Hora de ir! Mas ir pra onde? Querem uma saída? Como? Coisa de gigante. Tá, venham, rápido! Você tem que ir. Freya! Está na hora! E aqui entra a segunda profecia de Groa que eu tinha falado anteriormente pra vocês. No caso, diz ali na cutscene que a Groa mentiu para o Odin porque o Ragnarok seria na verdade a morte dele e de toda Asgard. Mas na mitologia, como eu disse, o Surtur acaba resetando tudo e vários deuses morrem, não apenas o Odin. Os únicos que acabam sobrando são o Vidar, que seria o novo pai de todos, Magni e Mod, que teriam Mjolnir, e Odir e Baldur, que voltariam de Helheim. O God of War é a minha franquia favorita de jogos, não é à toa que eu gosto muito de mitologia, e eu sempre achei que eles foram muito bem adaptando a mitologia grega, e desde que eu zerei o de 2018, eu criei muita expectativa sobre o Ragnarok, porque se trata talvez da história mais legal e mais bem descrita das mitologias. Se trata de uma guerra de deuses, e eu não vi alguém melhor para adaptar isso do que a Santa Mônica. E aquele teaser do Fenrir lá me deixou muito hypado, ele parecia gigantesco, e antes que me digam que aquele era o Garmr, o teaser era em Midgard, então sim, era o Fenrir. E o Fenrir é minha criatura favorita. E quando, no começo do jogo, o Atreus falava que o Fenrir estava doente, eu já comecei a achar meio esquisito. E aí descobrimos que realmente o Fenrir tinha virado um lobo normal, um pet. E aqui eu já não gostei muito. O Fenrir não é um lobo comum, ele é um gigante, um Jotun. Ele fala, ele pensa e ele jura vingança contra o Odin. Eu até tentei dar uma chance para ver o que acontecia com ele durante o jogo, mas aí chegamos ao Garmr. Bem, o Fenrir tinha morrido e a alma dele ficou na faquinha ali do Atreus. E o Atreus coloca a alma dentro do Garmr. E meio que aquele lobo gigantesco acaba se tornando um pet também, que não tem qualquer impacto no final do jogo. Vocês lembram que eu disse que o Fenrir é quem mata o Odin no final de tudo, né? Lá na mitologia. E vocês sabem qual que é o papel dele na batalha final do God Ragnarok? É basicamente esse aqui. Angriboda! Não! A Valkyria seguiu eles pela fenda do reino!
E eu nem tava imaginando algo completamente fiel, mas pô, me mandaram um teaser daquele e eu esperei algo mais do personagem. Poderiam pelo menos, sei lá, ter feito dele uma montaria pra gente ali no final, onde a gente saía quebrando tudo, ou pelo menos uma luta montada no Fenrir contra o Odin, já teria ficado muito feliz. E aí também temos a Jormungandr, que é outra também que não fede nem cheira. Eu nem vou citar aqui o fato dela nascer de uma bolinha de gude, mas sim a batalha final, onde é muito broxante. Ela nem sequer solta veneno, que é a principal característica dela na mitologia. Fazer a Jormungandr sem veneno é tipo fazer o Homem-Aranha sem soltar teia, não faz sentido nenhum. E no fim ela acaba levando um croc ali do seu Madruga e some. A gente não tem a Hela, que eu até aceitei no primeiro jogo, porque eu achei que ela surgiria depois, mas né, esqueceram dela. Mas no caso da Hela, eu acho que pode ser até que mais pra frente ela apareça. E outro que pode ser que apareça também é o Vidar, porque ele é um deus da vingança, ele que vingou Odin. Então um jogo ali, ou até uma DLC em que o Vidar seja o vilão, faz todo sentido pra mim. Quem sabe, né? Tem muitas outras coisas desperdiçadas. Tem, por exemplo, o Heimdall contra o Atreus, que os caras fizeram o jogo inteiro o Heimdall ficar enchendo o saco do moleque, pra no fim eles não trocarem um soquinho. O Freyr foi mal aproveitado, o Surtur, que era meio chorão, enfim, em geral, galera, apesar de eu achar que sim, teve algumas coisas bem legais na adaptação do God of War Ragnarok, em geral eu achei que deixou bem a desejar, porque no mais importante, que era na batalha final, onde os caras tiveram duas bestas colossais, que são o Fenrir e a Jormungandr nas mãos, eles simplesmente resolveram descartar elas, jogarem fora, e virou mais uma boss fight comum. E eu achei que o jogo foi bem rushado, foi bem corrido, me deu a impressão que os caras quiseram acelerar tudo para acabar o jogo. E assim, não me levem a mal, o jogo em si eu achei bem legal, mas por ser um God of War e adaptar o Ragnarok, dava pro jogo ter ido bem mais além. Você discorda, concorda com o que eu falei aqui? Deixa a opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e de deixar o like aí também. Valeu, falou, tchau.